Professor, ainda no Supremo, né, o ministro Gilmar Mendes, que é o decano hoje lá da corte, usou as redes sociais dele para criticar aquela proposta que está ganhando força em Brasília, até agora foi encampada aí pelo presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, né, sobre estabelecer mandatos, né, para integrantes da corte, né? Então a gente está vendo essa ideia ganhando força, ganhando corpo. O próprio Flávio Dino já falou sobre isso, que tem um projeto aí, que é o ministro da Justiça, né, quando o deputado, um projeto para estabelecer um mandato de 11 anos para ministros, e isso seria depois da indicação do presidente Lula. Ele tem mais uma agora com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, e aí Gilmar ironizou, né, ele chamou de comovente esforço retórico para justificar essa medida. Escreveu o seguinte, abre aspas, sonham com as cortes constitucionais da Europa, mas o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Ele não gostou aí dessa possibilidade de mandatos, né, para integrantes do Supremo. E aí, professor? Olha, duas coisas. Primeiro, essa discussão é uma discussão tão antiga quanto a própria existência das cortes, né? E, normalmente, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Veja, nós temos, eu tinha um orientando que fez um trabalho muito interessante sobre a composição e nomeação nas cortes, né? Claramente, nos regimes presidencialistas, você tem um sistema de nomeação que é muito parecido com o nosso, sempre é o presidente que indica, o Senado que aprova, e normalmente por um prazo que corresponde à vida, no caso americano, ou com uma aposentadoria de uma certa idade, no nosso caso, 75 anos. Então, as democracias presidenciais todas funcionam assim, né? Por quê? Por que você quer o prazo longo? Porque você quer diluir o impacto do presidente sobre a corte. Então, o presidente Fernando Henrique nomeou três ministros, sendo que um permanece na corte, que é o Gilmar, que não tem nenhuma relação com o Fernando Henrique, depois de tanto tempo, né? Quer dizer, os ministros tendem a se tornar cada vez mais autônomos, cada vez mais independentes, na medida em que o tempo passa. Se o tempo é muito curto, eles tendem a, como hoje a discussão, vocês começaram essa entrevista, e o André Mendonça que recebeu esse caso. Puxa, o André Mendonça foi colega do atual governador do estado de São Paulo no ministério de Bolsonaro. Será que ele vai ter a autonomia necessária, a independência necessária? Mesmo que tenha, isso é uma questão que sempre vai nos levar a ficar precavidos, né? Então, eu sou da tendência de que pode até ter mandato, desde que seja longo, 18 anos, 16 anos, né? O que não, a gente não pode é fazer uma porta giratória, quer dizer, alguém que entra no governo, vai para o Supremo e logo volta para fazer política, e, portanto, tem que acertar, porque ele está preocupado que ele vai sair muito rapidamente do Supremo, ele precisa acertar a vida dele. Isso seria o pior para o Brasil. O melhor que nós podemos ter é isso que aconteceu. Veja aí, ministra Rosa, o ministro o Celso de Mello, passou 30 anos lá, nunca ninguém disse uma palavra sobre ele, e hoje saiu, não foi advogar, não foi buscar um posto político. Então, veja, há ganhos, há perdas, mas eu tendo a achar que os sistemas nas democracias que melhor atendem o interesse do público, não dos políticos, é aqueles de mandatos mais longos, né? Seja a aposentadoria com uma determinada idade, seja um mandato que transcenda pelo menos 3 mandatos presidenciais.